Olá, meus jovens! Olha aí, né? Terminando aqui essa parte de método dos mínimos quadrados, né? Eu sei que é meio corrido e tal, não dá tempo de você fazer todos os exemplos, todos os exercícios que você queria. Mas meu objetivo agora é tentar fazer você entender alguns pontos específicos que são, digamos, tópicos, né? Sobre o método dos mínimos quadrados, né? O primeiro deles é sobre as funções ortogonais, tá bom? Então nós vamos falar o seguinte, né? Oh meu Deus, ver isso daqui ainda com erros nos dados. Deixa eu ver se eu vou precisar disso. Não, não trocou, acho que ele não trocou o título, né? Mas tudo bem, eu vou tentar arrumar depois. E aí a gente vai estudar um pouquinho, coisa rápida, sobre estas funções ortogonais, entender por que, que elas aparecem, né? Quais são o principal ponto, né, de utilização desse troço. E aí a gente vai passar para o caso contínuo, porque a gente tem que fazer essas funções, elas são determinadas de forma contínua, certo? E por último ainda tem um tópico aqui que seria um ajuste de coisas não lineares, né? Poderia pensar assim, ó, ajuste não linear. Mas vamos ver como é que vai ficar, se der tempo e tal. Se não der, aí a gente faz em outro vídeo, beleza? Então tá bom, né? Os dois que a gente tá usando aqui, esses dois aqui, eu não sei, não me lembro de ter usado isso aqui para fazer isso não, acho que eu fui direto, né? Mas ok, tudo bem. Então, qual é a ideia aqui? Não é erro nos dados, né, cara? Puxa vida, eu vou trocar isso aqui depois. Tudo bem. A ideia é assim, né? A gente tem, para fazer o caso dos dois parâmetros, por exemplo, a gente tem que resolver esse sistema aqui, né? Lembrando que aqui, esse trocinho aqui, G0 com G0, queria dizer o somatório, né? Para ir de, sei lá, de 0 até n, faz quando você tem n pontos lá, dos produtinhos, né? G0 com o G0 calculado no xi, né? O somatório desses troços aqui. Então esse aqui é o produto interno, né? Produto interno aqui. Opa, interno. Ok. Então, se essa matriz fosse ortogonal, né, cara? Ou fosse diagonal essa matriz aqui, né, cara? Olha aí como é que ia ficar bonitinho, né? Se ela fosse diagonal, a gente não teria que calcular isso aqui. Não teria que calcular isso aqui, né? Já diminuir a quantidade de contas, né? Ó. Não fiz aqui. E aí nosso sistema, né? Ele ficaria mais simples, porque ia ser só esse número. E aqui você ia ter esse número. Você ia ter um 0, 0. E aí você ia ter o A0 e o A1 igual lá. Aí esse aqui também tem que calcular, né? Algumas coisas não tem saída, a gente tem que calcular. Mas assim, o sistema ficaria muito mais simples, né? Porque o nosso A0, né, se a gente for olhar aqui, ó, esse aqui vezes o A0, então vai ficar só esse produtinho interno sobre esse produtinho interno aqui. E o A1 ia ficar só esse produto interno sobre esse produto interno, né? Então a gente teria que fazer, né, estas somas e fazer uma divisão para encontrar os valores, né? Ao invés de inverter uma matriz, de encontrar a solução do sistema linear e tal, certo? Então, para que a gente comece a pensar, né? Olha, que seriam funções boas para fazer isso, né? Pensa aqui que a gente tem essas duas funções, tá? O G1 é x e G2 é 3 sobre 2x ao quadrado menos meio, né? Utilizando esses pontos aqui, ó, mostrar que o produto interno é de fato zero, né? Então é 0 menos meio, 0, ou menos 1 menos meio, 0, meio e 1, certo? O que seria, né, o produto interno, que esse produto interno é zero, né? Se o i é diferente de j. Então, o que ia ser, né? O G1 interno com o G2 nesse conjunto de dados vai dar zero.
Será? Você acredita? Não sei, porque tem que calcular, né? Isso aqui tudo. Vou deixar de exercício. Vou deixar de exercício para você testar. Certo? Então tem que calcular o produtinho aqui, né? G1 de xi vezes G2 de xi. Somatório aqui para esse I de 0 até 4. Tem 5 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Isso. No final das contas, aqui tem que dar 0. Você vai ver que vai dar 0, de fato. Ok. Então, é um negócio, né? Por que é importante a gente ter essas famílias ortogonais, né? Por causa daquele exemplo que eu falei, né? Se você sabe que elas são ortogonais, o produto interno das duas com funções diferentes dá 0, né? Então, cada coeficiente da sua função lá, f, que você vai usar para aproximar, né? Que seria a0, vou botar assim, a0, g0, né? Mais a1, g1, mais tarará, an, gn. Estes coeficientes aqui são calculados mais rápido, né? Porque cada um vai ser só o produto interno, né? Pensa assim, ó, lá de álgebra linear, né? Eu tenho esse troço aqui, aí o que eu faço? Faço o produto interno aqui com gi de x, né? Com aquela ideia ainda lá, dessa equação aqui interna com gi de x. Então, se eu sei que elas são ortogonais, do lado de cá sobra só o ai e gi, né? E desse lado aqui, dá para usar gi ainda, né? Se tiver uma função e tal, bonitinho. E do lado de cá vai sobrar só o quê? O ai, gi de x com o gi. Então isso tem muita relação com álgebra linear, né? De você definir o conjunto das suas g's como sendo uma base para o espaço de funções, né? Que você está mexendo lá no seu conjunto de dados, por exemplo. Então, se você consegue isso, que essas suas g's sejam ortogonais, aí elas ficam muito mais rápido de calcular a coisa. E mais, se você sabe que elas são, né, ortonormais, o que é ser ortonormal, né? O produtinho lá de gi com o próprio gi sendo igual a 1, né? E o gi com gj é igual a 0, né? Se o j é diferente de i. Isso é ser um conjunto de funções, né, ortonormais, aí fica mais rápido mesmo, né? Porque a sua f vai ser só o produto interno dos gi's com y, e mais nada. Porque esse cara aqui é 1, né? Certo? Lá nos seus, se você for botar AKs, né? Seria GK com os Ys, que eu chamei, né? Os pontos que a gente tem. E aí GK com GK. Então ficaria muito mais rápido, porque esse carinha aqui é 1. E aí essa aqui seria a sua aproximação, né? Certo? Então, qual é a ideia? A ideia é só a gente olhar rapidinho. É mais envolvendo álgebra linear, né? Só para olhar rapidinho como é que se construiria este conjunto de funções ortogonais, né? Você lembra como é que faz para extrair uma base ortogonal, né? De uma determinada base? Tu lembras como é? Pois é, então. Você tem que fazer um troço lá chamado Gram-Schmidt, né? Eita, rapaz, que maravilha, né? Então, olha só, suponha que a gente tem esses polinômios aqui para aproximar, né? G de k de x é x elevado a k. Esse k vai de 0 até n para ser um polinômio de grau no máximo n. O que a gente sabe? A gente sabe o seguinte, que k e gj são linearmente independentes. Certo? O produto dessas duas dá 0 no intervalo específico.
mas geralmente elas não são ortogonais, certo? Por exemplo, olha só, eu não sei se... Vou fazer um pequeno exemplo aqui rapidão. Considere essa função aqui, o g0 é 1, g1 é x, no intervalo 0, 1. Mostre, utilizando o produto interno definido dessa forma, tá? A integral de 0 até 1 de g0 vezes g1. Com esse produto interno, essas funções elas não são ortogonais, né? Então, o que é não ser ortogonal? Né? Que o produto interno não seja zero, certo? Então, essa aqui é fácil, né? Se a gente faz g0 como sendo 1 e g1 como sendo x, então a gente vai ter que olhar assim, ó. Nesse intervalo 0, 1, o produto interno lá, eu vou esconder o x porque o x já está determinado no intervalo, então só vou botar assim, g1 de x, opa, não é g1 não, é g0 e g1 aqui. Então você teria que fazer essa integral aqui, né? 1 vezes x dx, aí dá x ao quadrado sobre 2, né? Que é igual a meio, que não é zero, certo? Então não são ortogonais nesse intervalinho aí. Tranquilidade, tranquilidade. Então, a ideia é o seguinte, elas dependem do intervalo para serem ortogonais, né? E o caso mais simples que a gente tem são estes polinômios na base, no intervalo menos 1, 1, certo? Então eu botei assim, né? Para você ter uma base polinomial neste espaço, que é o conjunto das funções, né, de menos 1 até 1. E aí são os conjuntos das funções contínuas, né? Eu falei, encontre uma expressão para os primeiros 3 polinômios ortogonais, né? Aqui eu não deixei eles não, oh, tristeza. Eita fé, começou a chover aqui, hein? Opa, alegria. Então, olha só, para você encontrar funções que simplifiquem os casos de ajuste de curva, você tem que resolver integrais, né? Vamos ver os 3 primeiros polinômios, né? Nesse intervalo aqui. O que eu sei desse intervalo? Eu sei o seguinte, ó. Vou fazer assim, g0 vai ser 1, g1 vai ser x e g2 vai ser x ao quadrado. Só que aí eu quero essas funções no intervalo menos 1, 1. Qual é a vantagem? Olha, no intervalo menos 1, 1, a gente vai ter o seguinte, essa integralzinha aqui, né? De g0 vezes g1, isso é o produto interno, satisfaz todas aquelas propriedades lá de álgebra linear. Então vai ser, né, 1 vezes x dx. Aí a gente já viu que é x quadrado sobre 2, de menos 1 a 1. Aí quanto isso aqui dá? 0. Certo? Então o que eu sei? Eu sei que g0 e g1 são ortogonais entre si, certo? E aí o que eu tenho que fazer? Agora eu teria que encontrar uma função g2, né, que fosse ortogonal tanto a g1 quanto a g0, né, pelo algoritmo de Gram-Schmidt, né, rapaz, olha aí que loucura. Eu sei que o 1 e a x, elas são ortogonais entre si. Faz sentido isso? E aí, você lembra como é que era Gram-Schmidt? Você lembra lá? Você lembra? Não? Não? Não lembra não? Era assim, né? Vou chamar aqui, ó. Faz quando que eu tenho... Vou botar aqui assim, ó. Pra você lembrar lá. Suponha que... vou botar aqui... V1, V2...
Vn isso aqui é uma base, certo? Então posso fazer assim, ó. O novo conjunto de bases vai ser o seguinte: V1 barra vai ser o próprio V1, o V2 barra vai ser o pedaço que eu tenho do V2 menos tudo que está na direção do V1 que, né, iria ali sobre o V2. Então vou fazer assim, ó. V2 V1 a direção V sobre a norma de V1 V1. Aí eu arranco tudo que está na direção do V2 desses carinhas aqui. Aí o V3 barra ia ser o que, né? O V3 menos tudo que está ali na direção do V2. Aí você vai fazer o V3 interno com V2 barra, que está na direção do V2 barra. Só podia botar assim V1 barra, né? Que eu arranquei. Porque é tudo a mesma, aqui é a mesma coisa, né? Ok, ixi, eu botei barra demais ali. Ih, não vai caber, né? Essa norma aqui do V2, eita, V2 com V2, menos, né, o pedacinho que estaria na direção do V1 lá, do V3. Aí o que que vai ser essa garantia aqui, né, desse processo? A gente vai ter que o V1 é ortogonal ao V2 e o V3 é ortogonal ao V1 e V2 também, porque não tem nada na direção do V2 e não tem nada na direção do V1, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa para estes vetores que são funções, né? Agora, então eu sei que, por exemplo, para esse meu caso aqui, a gente poderia pensar assim, que o V1 barra ia ser a função 1, o V2 barra ia ser a função x, e aí o V3 barra ia ser x quadrado menos tudo que tivesse na direção assim, ó, x quadrado V2 barra, x quadrado. Na verdade eles não fazem assim, eles fazem uma versão desse algoritmo do Gram-Schmidt, né? Se eu fizer isso daqui, ó, aí eu tenho a garantia de que vai funcionar a bagunça. Então eu tenho que calcular esse produto interno e subtrair aqui esses dois pedaços, certo? Tudo que está na direção do V1, tudo que está na direção do V2. Então a gente vai ter que fazer, aí lembrando, né, que isso aqui, ó, isso aqui era o G0, isso aqui era o G1, esse aqui seria o nosso querido G2. Então a gente vai ter que ter o seguinte, a gente gostaria que eles fossem ortogonais, né? Então a gente vai fazer o produto interno do G1 com o G2 C0 e o produto interno do G2, no meu caso é G0, né? Do G2 com o G0 C0 e o G2 com o G1 C0 também, certo? Mas eu acho que eu vou fazer em outro vídeo, né? Para não ficar grande demais, que aqui já está 18 minutos, certo? Mas é uma versão do algoritmo de Gram-Schmidt. Tá bom? Então tá bom. No outro vídeo a gente continua aqui fazendo essa bagunça. Beleza.